Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá! Hoje vou estar à conversa com a doutora Cláudia Cabido. A doutora Cláudia é psiquiatra da infância e da adolescência. Desenvolve atividade clínica no Centro Hospitalar do Oeste, Centro Hospitalar Lisboa Norte e em contexto privado. Tem especial interesse nas áreas da primeira infância, perinatal e parentalidade. E por isso convidei-a para falarmos sobre um tema tão sensível e tão apaixonante: os bebés, neste contexto específico da parentalidade não conjugal. Como reagem à separação e ao divórcio, cuidados a ter, necessidades a cautelar e interesses a salvaguardar. Fica, vais gostar. Olá, doutora Cláudia. Boa tarde, Mafalda. Seja bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Agradeço muito o convite em estar aqui e espero que seja uma conversa muito proveitosa. Estou certa de que será. Eu tive contacto pela primeira vez com a doutora Cláudia num webinar sobre amamentação e gostei imenso da sua intervenção, do contributo, da reflexão, da forma séria e assertiva com que se expôs e expôs os conteúdos que quis partilhar e gostei mesmo muito, foi muito inspirador e securizante perceber que havia ali uma voz capaz de se afirmar de forma tão adequada, gentil, mas corajosa em simultâneo, e eu achei mesmo muito bonito, doutora Cláudia. Agradeço imenso esse elogio. É de facto é um tema que me apaixona, a amamentação, e tudo o que nela cabe de oportunidade de relação. E por isso acho que talvez tenha sido o meu entusiasmo por esse tema que tenha passado, mas fico muito contente que tenha sido um bom contributo para essa discussão. Foi mesmo E super. agradeço imenso o convite a estar aqui, porque na verdade foi esse encontro que vai permitir aqui que nós falemos um bocadinho sobre o tema em questão. Sim. Eu não queria focar exatamente ou especificamente na amamentação, mas nesta fase inicial da vida das crianças, não é? Em que a amamentação pode ter um protagonismo, uma importância incrível no desenvolvimento do bebé, mas também sabemos que há bebés que não são amamentados e que, do ponto de vista tanto da interação, da vinculação, da relação parental, não estão em desvantagem, digamos assim, propriamente dita, ou tem a desvantagem que tem, e tem uma série de desvantagens. Enfim, não se entrando especificamente na amamentação, mas podendo falar na amamentação, tenho muita vontade de aprender sobre esta questão da relação e da vivência e da experiência dos bebés quando os pais se separam. Porque é uma fase muito sensível tanto para os pais e para as mães, que têm uma série de transformações fisiológicas, hormonais, quando têm um bebé, e portanto também estão num período da sua vida diferente do que será quando as crianças são mais crescidas, não é? E por outro lado, o próprio bebé na fase de desenvolvimento em que está, portanto é uma criança ainda do ponto de vista biológico, emocional, cognitivo, linguístico, muito imatura, e por isso é que é um bebé. E como é que nós como é que pode ser esta experiência para um bebé? A maior parte das pessoas que nos chegam quando têm crianças muito pequeninas, ou quando já estão crianças mais velhas, mas que se separaram quando eram bebés, têm a ideia de que é mais fácil separar-nos quando são bebés, porque a criança não se vai lembrar, porque não vai reagir tanto à separação. Eu tenho muitas dúvidas sobre este pensamento e este pressuposto. O que é que acha sobre isto, doutora Cláudia? Ora bem, então, Mafalda fez aqui um comentário bastante largo acerca aqui dos primeiros anos da vida de um bebé. Eu, se calhar, vou começar aqui por um ponto que é o nascimento de um bebé numa família e num casal, que é uma experiência disruptiva na medida em que gera mudança. E por isso, para uma mulher e para um homem que são casal, passarem
pela experiência do nascimento de um filho, sobretudo o nascimento de um primeiro filho. É uma novidade e é um acontecimento que vai gerar mudança. E nós sabemos que esta transição para a parentalidade, quando se tem um bebê muito pequenino, é uma fase da vida muito exigente do ponto de vista de adaptação e de conhecimento de novos papéis, de novas rotinas. E, portanto, nesse sentido, pode ser especialmente desafiante, não desafiador, desafiante, esta fase. E nós também sabemos que é uma fase, sobretudo quando há o nascimento de um primeiro filho, é uma fase em que há tensões que às vezes levam a rupturas. Sabemos que isto acontece por diferentes motivos, certo? Mas focando até na parte, no fundo, na parte normal do desenvolvimento de uma família, nós sabemos que é um período vulnerável para a ocorrência de perturbação e de disrupção e de insatisfação. Bom, isto assim do ponto de vista mais do sistema propriamente dito. Mas é verdade que o bebê nasce imaturo, como disse e bem, e é um período especial. Portanto, o bebê tem características muito particulares e que até se distinguem de crianças mais velhas. E do ponto de vista do bebê e das crianças pequenas, há assim duas características que são especialmente importantes de ter em consideração. É que o bebê está totalmente dependente. Portanto, esta dependência total dos cuidadores é uma coisa que coloca o bebê numa situação, enfim, de alguma vulnerabilidade no que diz respeito à sua dependência. Mas também isto não quer dizer, não é necessariamente mau, mas é bom para nós termos isto em atenção quando pensamos em bebés. E, portanto, falou neste aspecto da dependência e também falou no aspecto de uma ideia que também ainda prevalece bastante e que tem a ver com o facto do bebê de se achar ainda, por vezes, que o bebê não parece ter muita memória, não parece, pode não sentir as coisas tal como elas são. Portanto, pode haver esta ideia, de facto, e ainda existe, isto é uma ideia que, que até alguns profissionais de saúde transportam ainda, é de que o bebê pode não sentir, pode não pensar, pode não se lembrar, e nós sabemos que não é bem assim. E, portanto, o bebê tem, tem uma mente em construção, tem um aparelho sensorial e todo um sistema preparado para reagir à experiência que vai sentindo, pela qual vai passando, e, portanto, portanto, eu queria chamar a atenção para estas duas características. Por um lado, a dependência total, e por outro, o bebê não é, no fundo, um ser amorfo. Não, o bebê vem com muitas competências, vem preparado geneticamente, biologicamente, para interagir com os seus cuidadores e, portanto, tem características próprias para também se relacionar com os cuidadores principais e com as experiências que o envolvem. E isso são dois aspectos muito, muito importantes a ter em consideração quando falamos de bebés. Já agora que estamos no início da conversa, quando estamos a falar de bebés, estamos a falar dos 0 aos quantos anos? Estamos a falar de bebés e crianças pequenas do 0 aos 3. O 0 aos 3 é um período de intensa desenvolvimento, tanto físico como cognitivo, como emocional. Portanto, é um período especialmente intenso no desenvolvimento e também especialmente sensível, nomeadamente aos cuidados, ao contexto. E, portanto, o 0 aos 3, estamos a falar de bebés e crianças pequenas entre os 0 e os 3 anos. Sim. Há aí aqui um outro tópico que falou da dependência, que é tão importante, mas que também começa
tem-se ouvido algum ruído de fundo sobre esta questão da dependência versus a independência e a autonomia dos bebés. E às tantas está-se a falar, que acho que é um tema sensível e que tem sido utilizado ou abordado de forma Uhum, grosseira, e que às tantas está-se a falar de autonomias de bebés de 6 meses e uhum. de independências de bebés de colo, quer dizer, como se a dependência fosse uma necessidade E eu emocional do falei cuidador exatamente, e não uma necessidade do bebê. sim, exatamente. E é proposito, é intencionalmente, eu falo nesta questão intencionalmente, porque no fundo, é uma condição. O bebê humano nasce imaturo, e é uma condição. O bebê nasce imaturo e nasce dependente. E é verdade que é uma questão especialmente difícil, porque tendencialmente os adultos e os pais e até o contexto social têm uma expectativa desajustada quanto à dependência dos bebés e, portanto, há uma expectativa desajustada no que recai até, nomeadamente, às necessidades alimentares, de sono, cuidados até bastante relacionados com a regulação dos bebés, em que se espera que os bebés muito pequenos sejam capazes de fazer isso sozinhos. E, portanto, se nós, adultos, apressarmos essa necessidade nossa dos adultos de tornar bebés dependentes, independentes demasiado cedo, o que vamos estar a fazer é a perturbar este normal desenvolvimento e a criar, se calhar, dependências para o futuro. E eu falei exatamente nisto porque é uma coisa à qual eu sinto que nós temos mesmo que sensibilizar os pais e cuidadores para isto. Os bebés precisam de colo, precisam de ser embalados, precisam de companhia para adormecer. E isto tem que ser dito. Há uns que precisam disso até aos 6, outros até aos 8, outros até aos 12 meses, outros até aos 2 anos. E há esta variabilidade que é preciso. Portanto, não há um mês estanque para o qual o bebê deixa de precisar. Não há uma data ótima. Não. Isto é uma coisa. Há aqui uma certa fluidez, mas que é importante que os pais, as mães e os pais que têm bebés pequeninos, saibam que isto é uma coisa normal Uhum. e E não se também, sintam culpados de poder não estar a fazer a coisa certa. E isto é uma coisa importante, sim. e mesmo os profissionais que acompanham as famílias, porque já tem acontecido ouvirmos comentários de pessoas, de profissionais, nomeadamente em audições, em audiências de pais, ou aqui no contexto da separação, em que quando se diz que um bebê ainda acorda à meia-da-noite porque quer ser amamentado, haver o comentário de isso não é normal, com 1 ano ou com 1 ano e meio não é normal acordar à meia-da-noite. Portanto, também haver profissionais que, seja em tribunais que acontece, seja em instituições educativas, berçários, enfim, fazer este género de comentários como se as necessidades regulatórias do bebê tivessem assim muito bem standardizadas e que sabemos exatamente quando é que é suposto Uhum. deixar de ter essas necessidades. Repare, Mafalda, há muitos, muitos anos atrás, eu acho que esse exemplo é maravilhoso porque ilustra bem várias coisas diferentes. Mas uma muito importante, parece-me, que não é normal um bebê dormir a noite toda. Isso, há muitos, muitos anos atrás, iria pô-lo em risco, ser em risco de predadores. E, Uhum, portanto, o sono dos bebés tem, e até o sono dos adultos, mas especialmente o dos bebés, que é muito diferente dos adultos, vão ocorrendo microdespertares, no fundo, para como se o bebê precisasse de ser reassegurado que está protegido, está num ambiente que o vai proteger, está perto da mãe, está perto do corpo da mãe, está no espaço que ele conhece, que o cheiro é-lhe familiar, que, enfim, que é um espaço que, quando ele percebe que está nele, pode voltar a adormecer. E muitas vezes o ser amamentado, pronto, é algo que também o vai ajudar a regular e perfeitamente normal em bebés pequenos. Portanto, isso tudo é expectável que aconteça. Como é que a mãe, o pai, e o contexto envolvente lidam com isso? Podem lidar de uma maneira a favorecer e a compreender que isso é uma coisa que é uma necessidade e que é uma coisa normal, ou
podem interpretar isso como algo que não é protetor para o bebê, ou que vai mimar, ou que vai ficar prejudicado. E isso não vai favorecer que o bebê se vá mantendo neste contexto de desenvolvimento normal. Uhum. Às vezes pequenos comentários podem ser muito prejudiciais para mães que não estão seguras de que estão a fazer a coisa certa, e isso, enfim, e que não têm esta compreensão do que é o normal desenvolvimento de um bebê e das necessidades do bebê. Portanto, esse exemplo é importante na medida em que, de facto, os bebés precisam de ser protegidos e precisam de estar aqui num contexto de proteção e de proximidade com os seus cuidadores, de Uhum. proximidade física. Uhum. E com os seus cuidadores e com o seu ambiente, não é, doutora Cláudia? Esta ideia também de que podemos habituá-los a várias camas, podemos habituá-los a vários contextos, eles têm que estar habituados, porque se habituares o bebê a uma determinada, sabe, se dormir no escuro é porque se habitua a dormir no escuro e depois nunca vai dormir sem ser no escuro, se dormir no colinho é porque se habitua ao colinho e nunca vai dormir sem ser no colo, se dormir com ruído ou com silêncio, enfim, porque nós sabemos que há bebés que, mesmo por adormecer, há bebés que se tiver um silêncio, muito silêncio, que ficam inquietos e que preferem um ruído de fundo que os ajuda. Há outros que é o contrário. O silêncio é mais reconfortante do que o ruído. Tal e qual. O que está a dizer também põe aqui a claro que os bebés têm o seu temperamento, também nascem com o seu temperamento, com as suas características individuais. E há bebés que, como disse muito bem, preferem estar num ambiente mais tranquilo, mais, enfim, com menos luz, menos estímulos, e há outros que ficam muito satisfeitos de estar nestes contextos mais estimulantes para os bebés. E depois há os ritmos da família e tudo mais, mas o ritmo do bebê é sobretudo uma coisa que precisa de ser conhecida pelos pais. E estes ritmos dos pais e do bebê irem se encontrando, mais o dos pais que se aproxima do bebê, porque é ele que tem esta necessidade de ser protegido, cuidado, regulado, e à medida que o bebê vai crescendo, claro, vai se aproximando um bocadinho também dos ritmos da família, da dinâmica familiar. Mas num momento muito inicial, o trabalho e o esforço é de facto por parte dos pais que precisam de conhecer o seu bebê, as necessidades do seu bebê, o que é que a ele ajuda, o que é que não ajuda, o que é que. Não é? Isto é que é um trabalho a fazer assim nos primeiros meses de vida. Uhum. E para uns, como disse bem, pode resultar melhor umas coisas e para outros outras. É isso que é preciso ir vendo também e ajustando. Fazendo essa procura, essa dança, esse encontro com o nosso bebê. E que ainda por cima, como Exatamente, cresce àquela exatamente. velocidade alucinante, que nós sabemos que os bebés nos primeiros meses de vida é impressionante, ainda vai exigindo Sim, mais de nós, não é? Porque os bebés mudam mesmo muito ao longo das primeiros meses de vida. O seu ritmo, a sua necessidade muda mesmo, sim. Os mesmo primeiros bastante. 3 anos são É, assim uma janela de oportunidade. uhum, sim. Curiosamente, a doutora Cláudia trouxe aqui um tópico super interessante que também contraria muito aquilo que é o senso comum, que costuma-se achar que um bebê vem aproximar os pais e ligar mais a família. E falou uma sensação que nós temos e que a literatura também descreve como é um fator de stress para a família e muitas vezes até de dissolução de uma relação quando Hum, vem um primeiro bebê. É um dos fatores críticos da relação num casal é o nascimento de um filho, sobretudo do primeiro, e que é frequente haver rupturas quando nasce um bebê, muito contrário àquilo que a maior parte das pessoas tem tendência a achar. E isso leva a esta questão que também nós queremos mesmo muito aprender sobre estes pormenores, que é o que é que acontece quando os pais se separam, quando as crianças são muito pequeninas. Há autores, há um autor que eu adoro, o George Buckley, não sei se conhece, ele é incrível do ponto de vista não. Eu adoro todo o trabalho dele, só que ele tem uma posição muito rígida em relação à questão da separação. Ele acredita e defende que os pais não se devem separar quando as crianças são pequenas. Aliás, que não se devem separar até os miúdos terem a mesma autonomia e independência psicoemocional social, ou seja, por volta dos 18 anos, 19 anos, quando já estão mais maduros. Porque é um compromisso que os pais devem assegurar quando têm um filho, que é vamos manter este ambiente e este contexto familiar até ele estar suficientemente desenvolvido e já não precisar dele. Eu tenho seríssimas dúvidas sobre esta perspectiva.
acreditando que, obviamente, que um ambiente familiar e um contexto familiar contentor, harmonioso, saudável, é o mais favorável para o desenvolvimento de qualquer criança e de qualquer pessoa, mesmo para o casal, não é? Ahm, mas quão interessante será criar os nossos bebés num ambiente em que os pais se mantêm juntos, mas cujo a saúde emocional daquele casal já não serve os adultos. Não sei se estou a ser muito redundante e estar assim a fazer pergunta muito em aberto e em abstrato, mas Eu acho que percebi a sua questão e é de facto uma. Não sei se há uma resposta fechada para isto, mas gostava de destacar aqui duas palavras que disse e que são a separação e o conflito. E se calhar vamos um bocadinho desenvolver estas duas palavras, tendo em atenção que isto pode ocorrer num contexto em que há bebés pequenos do 0 aos 3. Portanto, os bebés têm aqui necessidades importantes e também têm, portanto, necessidades que precisam de ser atendidas e também formas particulares de se expressar. E isto é importante, se calhar, fazer esta nota prévia, um bocadinho para depois podermos falar na separação e no conflito. Com este aporte, porque a minha perspectiva, ou seja, os meus comentários vão sempre na tentativa de dar a perspectiva do bebê. Portanto, boa. se eu fosse um bebê de 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses e tivesse os meus pais nesta situação, o que é que eu diria se pudesse falar? Como é que os bebés reagem e falam nestas circunstâncias? Pois os bebés expressam e sentem e pensam de forma não verbal a maior parte das vezes, não é? Sobretudo quando até 1 ano de vida, 1 ano e pouco, e a partir daí de forma ainda não completamente clara em termos verbais, mas eles têm formas de comunicar e capacidade de sentir e de formar relacionamentos íntimos e seguros e de explorar o ambiente e de aprender. Portanto, os bebés têm estas competências. Mas estas competências que eles trazem consigo no nascimento precisam e requerem de cuidados adequados por parte dos seus cuidadores, pois isto é mesmo fundamental para a construção de uma vida saudável, tanto fisicamente como psiquicamente. Uhum. Em situações de conflito, e aqui é importante depois distinguir aquilo que é o normal conflito que traz esta mudança do nascimento e um conflito que já ultrapasse esse normal, e portanto aqui será importante identificar e perceber e clarificar em que posição ou em que intensidade está o conflito, não é? E quanto a isso, voltando um bocadinho ao princípio, é de facto uma fase em que as coisas podem. É uma revolução. E o conflito não é necessariamente. Ou seja, a nossa vida tem conflito e, portanto, o conflito é uma coisa que faz parte da vida. E muitas vezes o conflito permite que haja uma nova adaptação, mudanças importantes a fazer. E isto só acontece quando há diálogo, compreensão de parte a parte. Portanto, requer aqui trabalho. Conflito, é bom nós pensarmos que vai implicar aqui uma necessidade de trabalhar sobre questões que não estão bem. Uhum. E isto vai necessariamente levar-nos aqui a um ponto em que é preciso conversar sobre as dificuldades. E logo aqui nós sabemos que há muitas dificuldades, muitas vezes por parte da mãe em pedir ajuda, por parte do pai em verbalizar que se sente excluído. Eu estou a fazer assim um bocadinho de clichê, porque são às vezes as coisas mais comuns que vão aparecendo na dinâmica de um casal que se torna pai e mãe e, portanto, há o nascimento aqui também de um subsistema coparental. Uhum. E estes conflitos é bom e muitas vezes resolvem-se até com apoio de família, ou não, ou podem se intensificar, ou podem durar mais ou menos tempo. E isto pode persistir, ou pode ir, de facto, as famílias vão encontrando aqui estratégias e alternativas para ir lidando com isto, que é o que acontece na maior parte dos casais, certo? Certo. Portanto, isto, a pessoa, o pai, a mãe, passam a maior parte das vezes por estas situações e ultrapassam as dificuldades e
conseguem dar continuidade a um processo de desenvolvimento normal e de acudir às necessidades do bebê e de, enfim, isto é feito, nós estamos preparados para isto, ok? Estamos preparados para conseguir sobreviver e não só sobreviver, viver bem com isto. O problema é quando estas coisas ganham uma intensidade de conflito aberto ou de conflito manifesto. Aí é preciso, talvez, tentar perceber um bocadinho melhor o que é que se passa e tentar apoiar o melhor possível. Uhum. Quando o poder de negociação se perde por algum motivo e há de facto, chegamos aqui a um ponto de ruptura, ou seja, de separação, pode ser problemático, porque muitas vezes o que é que acontece? Sobretudo nas situações em que há conflitos e disputa de custódia. O que é que nós vemos a maior parte das vezes? É que as necessidades dos bebés são muito frequentemente negligenciadas em detrimento das prioridades e dos direitos dos pais. Não são tidas em consideração as necessidades dos bebés, são esquecidas, são negligenciadas, não são tidas em conta. E nesta altura, às vezes pode ser importante identificar, nomear, dar a conhecer, especificar novamente as necessidades e os direitos do bebê pequenino, e tanto a título individual, mas até também ir chamando a atenção no contexto da comunidade, no contexto social, até no contexto em que as políticas são organizadas e construídas para proteger os mais pequeninos, sobretudo nas situações em que isto pode ser ameaçado, situações de stress, de trauma, de guerra, enfim, do que for. Pensando em situações sociais onde isto de facto tenha um impacto maior, mas também numa situação de separação e de divórcio, porque isto é uma situação, pode ser uma situação de stress para um bebê. E porquê? Porque um bebê está numa fase do seu desenvolvimento em que precisa, sobretudo, de continuidade, de consistência, de cuidado, de proximidade. Isto são necessidades básicas do bebê e que precisam de ser atendidas nestes momentos, e quando não são, isso vai ter prejuízo para o bebê. Uhum. E portanto, quando nós falamos assim genericamente em situações de divórcio, há muitas coisas que cabem nesta situação, porque o divórcio, a separação, pode ser de facto uma experiência também ela disruptiva, na medida em que causa mudança, em que é geradora de mudança, mas não tem que ser traumática. Não tem que ser traumática. E para não ser traumática, parece-me que é preciso haver diálogo, poder de negociação, cedência de parte a parte, com conhecimento do que são as necessidades do bebê. Não sei se respondi. Posso lhe dizer, doutora Cláudia, como é que interpretei o que entregou aqui? Mais do que se os pais estão juntos ou se estão separados, é como é que lidam com estas dificuldades da coparentalidade, que na verdade vai ter que ser vivida tanto num contexto de casal como num contexto de separação e divórcio. Ou seja, a nossa parentalidade, seja conjugal, seja não conjugal, vai sempre envolver, é forçoso que envolva algum conflito do ponto de vista relacional. Seja nos cuidados do bebê, seja na interação entre os pais, seja no estilo parental que estamos a descobrir que cada um tem. Portanto, nós também nos estamos a descobrir como pais, não é? Nesta relação com o nosso bebê. O meu parceiro ou a minha parceira, neste novo papel de mãe ou de pai, eu também estou a descobrir uma faceta nova daquela pessoa que eu não conhecia até o momento de termos o nosso filho. Bem, e nesta descoberta um do outro, e nesta descoberta do seu papel na relação É verdade. com o nosso bebê, estamos-nos a descobrir. O conflito é inevitável. E gostei muito como pôs a questão do conflito como a chave também para o desenvolvimento e o conhecimento da família. É natural, faz falta, e é assim que se vai arranjando novas respostas e nos vamos adaptando às exigências, seja exigências físicas, seja emocionais, seja o que for, não é? Mas às exigências que o momento está a trazer. E portanto, nessa vivência, nessa experiência, conforme vamos lidando com os conflitos,
é que vai fazer a diferença de estarmos a promover o desenvolvimento saudável da nossa família ou não. Podemos estar a trazer disrupção, conflito aberto. Também achei curioso Isso, falar em conflito aberto, porque nós também às isso vezes mesmo. temos. E que isso é danoso, seja e isto estou eu a acrescentar, é danoso, seja num contexto conjugal, seja num contexto não conjugal. É no fundo o bebê ter que experienciar esse stress emocional à sua volta, não é? E que desvia o foco dos pais do cuidado do Sim. bebê para a sobrevivência emocional entre eles e a zanga que se pode ir estabelecendo ali entre eles. Um, Foi assim que eu recebi. Esse é o risco para o bebê, é quando é exatamente. Sim, até podemos clarificar também aqui algo que também acho que foi muito útil o seu comentário, porque pôs também, portanto, é importante distinguir aqui que há dois subsistemas que envolvem as mesmas pessoas, ou seja, é o subsistema casal e o subsistema parental. E para o bebê, o que é importante é que o subsistema parental funcione. E o subsistema casal pode não estar a funcionar, pode estar em conflito, mas o subsistema parental está preservado. Isso é uma possibilidade. Mas como é que pode estar preservado? Como é que se pode preservar o subsistema parental? Por um lado, ter consciência das necessidades do bebê e, por outro, estar numa postura de colaboração e não de competição. O bebê tem necessidade de relacionar com todos os cuidadores importantes para ele. Tem essa necessidade e tem esse direito. Tem a necessidade e o direito. E, portanto, o pai e a mãe, que estão numa situação de eventualmente separação até física, pode não ser um divórcio, mas separação física, precisam ter isto em consideração. Que, em primeiro lugar, há as necessidades do bebê. E depois há esta necessidade de colaborar e de proteger uh, esta necessidade que o bebê tem de se relacionar com as figuras principais de vinculação, Uhum. seja com o pai, com os avós, com outros familiares. Isso é um direito do bebê. Uh, Sabemos também, e isso é uma coisa que está consagrada até nos direitos das crianças, que os bebés nascem com nascem com competências de vinculação, mas têm uma preferência pela mãe. Eles têm uma preferência pela mãe. Num período muito inicial, não é? Isto depois vai se diversificando. O bebê vai alargando a sua capacidade de se relacionar intimamente com outras pessoas, com o pai, com os avós, mas isto é uma coisa progressiva. É uma coisa progressiva. O bebê nasce com uma capacidade, sim, de se relacionar, mas com uma capacidade limitada de se relacionar com um cuidador preferencial. E havendo um segundo cuidador preferencial, naturalmente o pai, a maior parte das vezes, o bebê tem uma preferência pelo cuidador principal, que é a mãe. À medida que vai crescendo, vai também estabelecendo uma relação muito próxima e muito íntima com o pai. E crescendo um pouco mais com os avós e com os irmãos e com. Portanto, isto é uma coisa progressiva, necessária também para o bebê, mas está consagrado este direito do bebê de não ser separado da mãe quando é muito pequenino. Isto é uma coisa muito importante. Não ser separado da mãe é uma coisa muito prejudicial para um bebê pequenino. Ser separado da mãe por algum motivo, não é? Sim, isso lembra-me também o que tem vindo a acontecer e que temos vindo a assistir, que essa tomada de posição e que lá está, que eu admirei tanto também na sua abordagem quando assisti pela primeira vez, de tomar também aqui uma posição clara, não é? Nomeadamente esta questão da vinculação do bebê a um cuidador primário e que quase sempre será a mãe. E que tem trazido aqui assim um género de ao contrário do que estava aqui a sugerir, da cooperação, uma disputa, mesmo do ponto de vista social, de questões ideológicas, quase como se isto fosse uma discussão entre homens versus mulheres, entre pais versus mães, entre os
amamentação versus os pró-autonomia, enfim, e eu sinto que esta discussão polarizou muito, é uma bandeira ideológica quase política, e como é que conseguimos largar estas bandeiras, não é? E voltando-nos a focar. Por um lado é isto, é fazendo também a informação e dar informação clara. É, a única forma é falar nos direitos do bebê, Uhum. Sim, eu também acho, às vezes também fico a pensar é também mostrar e os direitos falarmos do também no bebê. desenvolvimento dos adultos, porque, e se calhar agora vou dar aqui um salto, mas que da minha experiência, muitas vezes estas dificuldades em lidar com a necessidade do bebê vêm também muito da imaturidade de alguns pais e de algumas mães. Há pais e mães que chegam do ponto de vista emocional muito imaturos ao seu papel de pai e de mãe, e depois quando há estas dificuldades em que vamos priorizar a necessidade emocional do bebê, vou aqui adiar um bocadinho esta questão que eu tenho pessoal, lá está o sistema conjugal, agora se calhar vou fazer aqui pausa e vou-me focar no sistema parental. Isto também exige uma maturidade emocional dos adultos muito grande, também uma capacidade de priorizar o que é prioritário e conseguir secundarizar aquilo que são as minhas emoções imediatas, o meu impulso imediato, a minha zanga imediata, a minha proteção imediata. E sinto que há muita imaturidade a este nível também. Fala-se pouco do desenvolvimento dos adultos e que se calhar também precisávamos de pensar um bocadinho, porque às vezes estamos a falar com pais e com mães que, tal como os bebés têm diversidades muito grandes do seu ponto de vista de desenvolvimento, pais e mães também com capacidades cognitivas diferentes, com capacidades linguísticas diferentes, com crenças sociais e pessoais também muito elas, também bastante diferentes, e pomos um nível de discussão como se fosse chapa 5 que toda a gente consegue estar ao mesmo nível. Isto, eu não estou a falar em níveis do valor das pessoas, doutora Cláudia. Estou a falar de acesso à informação, de acesso à expressão e mesmo desta Eu regulação percebo, eu emocional. compreendo, certíssimo, e tem toda a razão nessa observação. É muito pertinente, e necessário, ter, no fundo, em consideração o estado emocional dos pais e das mães, sem dúvida, e nem sempre, como diz, os pais têm condições ou a capacidade, não é, de se pôr na pele do seu bebê. E nessas situações, pois aí será necessário intervenção de profissionais de saúde, no sentido de acolher as preocupações dos pais e das mães, de poder apoiar essas necessidades também, na medida em que eles são os cuidadores do bebê e o bebê está na sua dependência. E este é sempre o foco. Portanto, sim, é importante atender e identificar as necessidades das mães, os problemas, as dificuldades que vão sentindo, mas porque o bebê depende primordialmente desses cuidados. E claro, os pais e as mães vão fazendo o seu processo, até individual, de amadurecimento, de identificação com os seus papéis parentais, conjugais, mas o papel, de facto, o papel dos profissionais de saúde, sobretudo quem trabalha com bebés, do ponto de vista médico, porque é esse o meu ponto de vista, é de facto ter isso muito em consideração e também proteger esse papel, proteger o papel da mãe, proteger o papel do pai, ainda são infelizmente, dimensões muito pouco reconhecidas socialmente, o papel da mãe, nomeadamente nas licenças parentais, no desemprego que existe nas mulheres quando às vezes voltam de licença de maternidade, depois de terem tido um bebê. Portanto, vai havendo, de facto, muita desproteção e também negligência deste papel dos pais e das mães como algo secundário para a sociedade, quando é exatamente o contrário, quando é exatamente um papel que deve ser valorizado, privilegiado, protegido, e que de facto também tem uma importância, como nós já falámos aqui, muito determinante no desenvolvimento do bebê nos primeiros 3 anos, e portanto devia de facto de haver aqui um reconhecimento deste papel e também no suporte que deve ser dado aos pais e às mães, continuado no tempo, de apoio às suas funções parentais, que muitas vezes também
não estão reconhecidos e as mães sentem-se vulneráveis nesse papel e sentem-se inseguras e culpadas e não faço, não estou a fazer bem, não estou a fazer o suficiente, pois há um conjunto de ideias também pré-concebidas acerca do que é fazer bem e isto cada, cada mulher e cada mulher mãe, cada pai também vai carregando este peso de muitas vezes não ter espaço para falar sobre estas dúvidas e sobre estas coisas de uma forma que os ajude, não é? E por isso é também uma coisa muito necessária. Dificuldades que às vezes as mães sentem em cuidar dos seus bebés. Isto é uma coisa que precisa de ser atendida e muitas vezes não é. Não é? Não. Parte-se do Mesmo pressuposto. em contexto de saúde. Sim, parte-se muito do pressuposto de que isto de ser mãe, de ser pai, que é intuitivo e evidente. E quando nasce o bebê, até há essa coisa, não é? É, Nasce um e bebê, nasce nascemos uma mãe. ensinados. Aí, pronto. E então nasce ali a mãe. Claro que quando nasce E um é uma bebê, coisa, nasce. é assim uma espécie, é uma coisa instantânea. E nós, Exato, exatamente. exato. Sobretudo na nossa sociedade em que muitas mulheres e homens chegam a pais e o primeiro recém-nascido que vem é o seu bebê, versus sociedades em que, por serem mais gregários, mais horizontais na relação entre as pessoas, quando chega a ter um bebê, já quantos bebés passaram pela nossa vida, não é? Antes era assim, as pessoas, quando Uhum. tinham o seu primeiro bebê, já tinham tido Eh, primos, irmãos, bebés da vizinha, enfim, as pessoas estavam muito juntas Tal e qual. e tinham Sim, esta sim, sim, experiência, esta sim. vivência de outros E havia, bebés. exatamente, havia uma cultura do cuidar do bebê, um contexto em que havia em que havia de facto uma comunidade, uma Uhum, família, uma coisa muito isso. mais alargada e que hoje em dia se vai perdendo. Isso é um fator de risco para as mães que estão muito mais sozinhas. Mas também dizer que ainda hoje fico intrigada e um bocadinho triste porque os cursos de preparação para o parto, estas coisas que vão existindo, contemplam sempre os cuidados físicos ao bebê, como alimentar bem, como limpar o cordão umbilical, como se não houvesse a parte emocional e mental do bebê ainda é uma realidade completamente desconhecida. O processo, os processos da gravidez emocionais, do pós-parto, ainda são coisas completamente desconsideradas, até por profissionais de saúde. E, portanto, é preciso ir acrescentando estes fatores nos cuidados, nas intervenções, para que as mães e os pais também percebam melhor o que é que se passa com eles, enquanto pais e mães, que muitas vezes ter dúvidas e receios e é perfeitamente normal, e também do ponto de vista do bebê. Portanto, este lado, de facto, mental, é assim, ainda uma coisa muito tabu, muito Uhum. negligenciada. Sim, também talvez por ser menos concreta, ser mais abstrata, ser menos visível, não é? É, Também é mais difícil para as pessoas depois, não é fácil contabilizar, não é? Com o peso nós vamos vendo se o bebê está a ganhar peso ou não, o cordão vamos vendo se está a secar e se vai cair ou não naquele exatamente, tempo. é. A parte emocional, como não é tão quantificável, é mais difícil de se lidar com ela. E sequer de se valorizar, porque E é mais difícil falar sobre isso. também, até porque é emocional, portanto, vai mesmo mexer aqui com as nossas emoções e com a nossa história. Esta coisa de que não nós temos, nem todos os pais e mães podem estar num nível de desenvolvimento pessoal e emocional pronto para ter aquela maturidade necessária que um bebê precisaria nos seus primeiros tempos de vida. Isto eu queria sublinhar, porque depois fiquei aqui a pensar nisso. Isto não põe em causa nem o amor que os pais e as mães sentem pelos seus filhos, nem o seu valor enquanto pais e enquanto mães. E parece que também facilmente associamos uma coisa à outra. Quando dizemos, olha, esta mãe ou este pai está com dificuldades do ponto de vista, seja do que for, seja do cuidado, seja do. É como se estivéssemos a pôr em causa o amor que as pessoas têm pelos seus filhos. E esta associação direta parece-me não só perigosa, como nos impede depois de fazer esse tal trabalho coletivo, profissional, de ajudar os pais a desenvolverem as suas competências. Competências, até porque é um excelente convite, um bebê traz mesmo este convite a nós desenvolvermos as nossas competências emocionais, as nossas competências regulatórias, de nós próprios conseguimos lidar com aquele choro, com aquela dúvida, será que é fome, será que é frio, será que é sono, aquela dúvida que nos assola e que ficamos ali um bocadinho inquietos. Uhum.
Portanto, é um belo convite também para nós ganharmos noção das nossas dificuldades, daquilo que precisamos desenvolver e isto não pôr em causa o nosso valor enquanto pais e enquanto mães. E nestes processos de separação, às vezes, quando se está a precisar de tomar Sem decisões. dúvida, aquilo que está a dizer é que, de facto, as relações de cuidado podem existir em pessoas com mais ou menos competências cognitivas, e aquilo que importa, sobretudo do ponto de vista do bebé, do seu direito aos cuidados, é que o pai e a mãe sejam, tanto quanto possível, sensíveis e responsivos às necessidades do bebé, porque isto crítico, é crítico para o seu desenvolvimento. De facto, isto constitui um direito básico. Um direito básico que está no mesmo plano do que ser alimentado, do que ter rotinas de sono saudáveis. A necessidade do afeto e do cuidado e da atenção sensível e responsiva às necessidades do bebê é um direito e é de facto no fundo, uma competência do pai e da mãe que está em desenvolvimento, que pode sofrer, enfim, dúvidas, e é natural que assim seja, mas quando tem apoio, atempadamente, isto pode ser realmente muito importante, tanto para as mães e para os pais, como para os bebés. Porque na mesma maneira que os bebés têm necessidade do afeto por parte dos pais, os pais também têm um desejo muitíssimo grande de ser bons pais. E isto é uma coisa, é mesmo verdade. E, portanto, também têm esta necessidade, os pais, de irem tendo aqui algum feedback de que estão a fazer a coisa certa, de que isto está a resultar, os pais também têm esta necessidade de ser bons pais. Isto é um desejo intrínseco. Portanto, aqui o que é especialmente importante ter em conta em situações em que haja, enfim, mais do que a separação, conflito, eu penso que a principal preocupação para profissionais que lidem com situações enfim, de separação, com bebés muito pequeninos, é a atenção ao conflito e de que forma é que isso pode ou não ter impacto no bebé. Uhum, uhum. Porque sim, o bebé é especialmente sensível ao conflito entre os pais. Do ponto de vista da resposta que os pais vão ou não dar às suas necessidades, porque estão ocupados com outras coisas. Portanto, a questão da disponibilidade, da atenção, do cuidado continuado, de poder ser tranquilizados quando choram. Portanto, isto sim, portanto, a existência de conflito pode tornar os pais menos disponíveis e menos atentos às necessidades do seu bebé, porque estão a pôr as suas em primeiro lugar. E isto é preciso ir chamando a atenção. E de facto é uma coisa temporária, mas temporalmente os pais são chamados a pôr de parte as suas necessidades, é assim mesmo. Exato, faz também parte, não é? Isto Faz. leva aqui a pensar naquela questão emocional que não se vê, que estávamos aqui a falar, das tais memórias também, porque lá está, o bebé por não ter ainda desenvolvido do ponto de vista cognitivo ali toda a maturação cerebral necessária para a organização da informação e a organização das memórias, ele pode não ficar com a memória explícita do que foi acontecendo quando era na sua infância, não era? E na separação dos pais e desse stress a que pode-se ter estado sujeito, pode não conseguir evocar imagens claras desses acontecimentos, pode não conseguir evocar frases, palavras, emoções que sentiu nessa altura, mas os bebés ficam com memórias implícitas e que, por serem implícitas e não terem esse substrato neurológico em que as imagens e as palavras estão muito bem organizadas, mas há uma resposta corporal, fisiológica, que pode interferir muito com o desenvolvimento cognitivo da criança.
nomeadamente bebés que ficam mais super alerta, que ficam mais Sim. hipervigilantes, menos disponíveis para a aprendizagem porque estão sempre a tomar Uhum. conta do estado emocional dos adultos à sua volta, ou o contrário, bebés que se fecham para não ter que lidar com esse stress e portanto ficam mais autoabsortos, ficam mais virados para dentro, menos disponíveis e menos confiantes na relação com o adulto e portanto como isso, essas memórias implícitas podem ter implicações incríveis no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças. Uhum, exatamente. E é bom chamar os pais à atenção disso, explicar-lhes que os bebés de facto são especialmente sensíveis e vulneráveis ao stress, ao tom emocional, ao conflito, e portanto eles próprios depois também têm formas de expressar, como nós também já falámos, não verbais, que são tudo isso que disse, não é? A hipervigilância, hum, a expressão facial, não é? De medo, o não seguir, no fundo, não seguir a mãe, não seguir o pai, bebés difíceis de regular, que depois, sobretudo, têm às vezes dificuldades na regulação das suas próprias necessidades, no sono, na alimentação, mas os bebés dão sinais e têm esta forma de facto muito especial e muito particular de expressar as suas emoções. E sem dúvida que a experiência portanto, tem esta imaturidade na organização da experiência, por isso é que é tão importante a continuidade. Os bebés à medida que as coisas vão acontecendo de uma certa forma que vai sendo previsível, isto ajuda a organizar a experiência, não é? Se há violência no contexto, se há stress excessivo que o bebê não consegue regular, se há uma disrupção muito grande e uma mudança muito abrupta naquilo que era uma rotina habitual e passa a ser outra completamente diferente, tudo isto transtorna aqui esta organização da experiência, que no bebê é uma coisa feita sobretudo através do estímulo, não é? Do toque, do aparelho sensorial do bebê, e por isso é que ele é tão sensível aos estímulos sensoriais e, portanto, a memória vai sendo construída a partir do toque, do som, do tom afetivo, e isto tem uma impressão, no fundo, uma impressão no corpo, na mente do bebê e que quando não segue aqui um fluxo que o bebê consiga hum, organizar, ir organizando com a ajuda do adulto, naturalmente, porque ele não faz isto sozinho, isto pode provocar de facto hum, pode mais tarde e certamente vai aparecer. Uhum. E perceber que só o facto do bebê não conseguir evocar essas memórias não quer dizer que elas não estejam lá. Acho que é mesmo muito importante isto ficar claro para os pais. Mas vão surgir, nós não sabemos exatamente como é que o bebê quer dizer, vai organizando a memória até dos primeiros 3 anos de vida, porque na verdade nós não recordamos acontecimentos, não há memória para acontecimentos prévios aos 3 anos, o que é uma coisa muito curiosa. Memória que nós consigamos, no fundo, fazer uma recordação, mas na verdade isto está impresso no nosso corpo e vai aparecer mais tarde na forma como nós resolvemos os problemas, nos relacionamos com os outros, Como vemos o mundo, tudo. quando há perturbação, não é? Quando há Uhum. aqui algum Sim, nível de sim. perturbação. Isto vai aparecer em dificuldades mais tarde. Pode aparecer e há de aparecer de uma forma mais ou menos estruturada, em psicopatologia ou não, ou só em questões mais de dificuldade Sim, em se relacionar adaptativas, com não é? outros ou Uhum. com algum aspecto, exatamente. E portanto, as coisas ficam de certa maneira gravadas, sim. Sobretudo as muito, quer dizer, tanto as boas como as mais difíceis de organizar. Uhum, sim. Eu também gostei imenso aqui do conceito da continuidade. É uma coisa que é tão importante para o bebê, como a doutora Cláudia aqui sublinhou tão bem, a importância da continuidade e que há formas muito práticas de nós podermos dar continuidade a bebês, nomeadamente, de objetos de transição, um cobertor, os Uhum, brinquedos, os biberons ou o que for que o bebê, as xuxas, as coisas que tenham a ver com o seu conforto, que possam transitar de um contexto para o outro, uhum, mesmo que seja só por um bocadinho de tempo,
um bebê que vai a convívio com o pai, ou com os avós, ou com a mãe, com quem seja, Uhum. mas que sai do seu contexto, poder levar consigo parte de objetos que mantêm essa conexão e essa ligação, essa tal continuidade. Uma coisa que nós também costumamos pedir aos pais quando Uhum. têm bebés muito pequeninos e que vão para convívios e, portanto, quando estão com um, deixam de estar com o outro, e para que o bebê não tenha esta experiência de aparece o pai, desaparece a mãe, ou aparece a mãe, desaparece o pai, tentarmos fazer uma transição assim um bocadinho mais gradual, em que há um momento em que estão os dois juntos, em que falam para o bebê, muitas vezes as pessoas ainda não têm, ainda estão muito zangadas uma Uhum. com a outra, e então, olha, não vamos falar sobre o bebê, vamos falar para o bebê. Então cada um vai falando para o bebê, olha, hoje fiz isto, já dormi a minha cesta, portanto, o pai que está com o progenitor, o cuidador que está com a criança, verbalizar em nome da criança aquilo que foram os eventos e aquilo que aconteceu assim mais significativo. Hoje chorei muito, hoje acordei mais irritada, ao contrário, hoje acordei super contente. Portanto, o progenitor que tem o bebê, verbalizar um bocadinho aqui em nome do bebê, o outro que vai receber também fazer perguntas, então, e o que é que gostaste mais? Comeste bem a papinha? Já fizeste cocô hoje? O que é que aconteceu? E triangular a partir do bebê uma comunicação em que o bebê sente os dois focados em si, menos um no outro, e que não desaparece um quando aparece o outro, porque as crianças Uhum. pequenas ainda estão a Uhum. criar esta noção de Super permanência importante. do Sim, sim, objeto, não sim. é? E podermos fazer Sim, isto. Nós é dos convites que sim, temos sim. muita vontade que os pais levem e tentamos promover muito junto dos pais de crianças pequeninas, não sendo fácil, nós sabemos do ponto de vista emocional nem sempre é fácil fazer isto, mas quando se percebe a intenção e o valor deste tipo de atitudes numa fase precoce e que não vai ter que ser assim para o resto da nossa vida, como isso vai ser tão importante para o bebê, são pequenos, às vezes pequenos gestos que ajudam nessa tal continuidade, versus a criança ter que viver dois mundos separados. O mundo do pai, o mundo da mãe, a casa do pai, a casa da mãe, e onde é que está a casa do Uhum, bebê, onde é que está o uhum, espaço da uhum, criança, onde é que eu uhum, sou nestes dois mundos em que parece que nada se uhum, toca e uhum. nada continua. Muito importante o que está a dizer, porque penso que as transições serão tanto mais fáceis quanto mais rotinas e rituais estiverem estabelecidos ou forem estando estabelecidos e não houver tanta desorganização nos ritmos, enfim, de sono-vigília, tempos de brincadeira, de comer, de dormir. Portanto, as transições, o facto de uma bebê reagir a uma transição deve-nos fazer pensar que é se calhar importante trabalhar aqui a parte das rotinas, dos rituais. Objetos de transição, super importante. Isso, muito, muito, muito importante o que disse agora acerca de haver um momento, sempre que possível, é o desejável, um momento em que ambos os pais estejam com o bebê nas transições. É uma coisa tão importante. Eu estou especialmente dedicada a isso nesta fase da minha vida, em que estou exatamente, porque durante muitos anos se pensou que esta questão da triangulação era uma coisa que acontecia por volta dos 3 4 anos de vida do bebê. E não, e sabe-se hoje que o bebê tem a capacidade de estabelecer e de percepcionar, sobretudo de percepcionar e de compreender esta questão triangular em que ele se encontra, a situação triangular em que ele se encontra, de que há uma relação entre os dois, os seus dois pais. Uh, Durante muitos anos pensou-se que sim, a qualidade da relação entre a mãe e o bebê, entre o pai e o bebê, mas o bebê, muito precocemente, tem capacidade de perceber a relação que existe entre os dois progenitores. É isto que distingue a capacidade do bebê de triangular uma relação. E isto é uma competência muito importante para o bebê. Esta experiência de poder estar triangulado numa relação afetiva com os seus pais é, sem dúvida, uma relação afetiva prazerosa, saudável. hum, eh, Harmoniosa, é, não é? é de facto uma coisa muitíssimo importante para o desenvolvimento do bebê. O que às vezes não é possível quando existe um conflito muito aberto e uma conflitualidade muito elevada entre os pais, ou uma competição muito grande, não é? Uma dificuldade muito grande relacional entre os pais. E isso pode existir dentro da mesma casa,
ou em casas diferentes. Isso, tão importante, doutora Cláudia, tão e tão importante. E também esta ideia do nível de conflitualidade, mais do que se aberto ou fechado, é um nível de conflitualidade. E uma chave interessantíssima que trouxe, e eu gostava agora, estamos quase a chegar ao fim, e reforçar aqui, se calhar, alguns conceitos-chave numa conversa com tanta informação. Esta ideia de que Uhum. o subsistema parental é diferente do subsistema conjugal. E se nós adultos, mais maduros, com mais capacidade, conseguirmos fazer essa triagem, essa separação, que é, olha, isto agora não é sobre conjugalidade, é sobre a nossa parentalidade. Vamos conseguir fazer isto, Exatamente. não é? Vamos conseguir Separar as fazer isto. águas. E pode até haver momentos em que, ok, vamos precisar de falar da nossa conjugalidade e se calhar do conflito que entre mim e ti está aqui a acontecer, mas se calhar não é à luz das necessidades do nosso filho, porque muitas vezes é isso que acontece. É, o bebê, as crianças, os filhos são o pretexto para trazer para cima da mesa discussões que são de conjugalidade e não são de parentalidade, mas são o pretexto e isto contamina Os filhos podem brutalmente. ser triangulados para o conflito e é isso que nós temos que evitar. Sim, Exato, sim. E por isso é preciso também identificar qual é a origem e a gênese do conflito, porque quando isto é uma questão que nós trazemos muito aqui no nosso projeto e que tentamos clarificar, é que enquanto chamarmos conflito parental a um conflito que não é parental, é um conflito conjugal entre dois pais, mas chamamos-lhe conflito parental, vamos trazer para a conversa a parentalidade. E na verdade, aquele conflito não é sobre exatamente. parentalidade. Não é? E enquanto este Aí está. diagnóstico também não ficar claro, andamos a resolver um não problema, não é? E a problematizar aquilo que não é problema. Pronto, em vez de, olha, isto não é um conflito parental, isto é um conflito entre um pai e uma mãe. Por acaso são um pai e uma mãe, mas o conflito é entre aquelas duas pessoas. Isto é, tem sido difícil passar esta Exatamente. mensagem porque está tão impresso. Conflito parental, fala-se em separação, vem de imediato o conflito parental. E raramente o conflito é sobre parentalidade. Às vezes é, e é muito importante quando é perceber qual é e ajudar, mas muitas vezes não é. E então vamos falar sobre estes dois adultos que estão em conflito um com o outro e que por acaso são pai e são mãe. Precisamente. Sim, em relação às vezes ou seja, às vezes há o conflito conjugal e também há o conflito parental, na medida Também, em que às vezes os pais não também. estão de acordo nas coisas mais nucleares acerca da educação dos seus filhos. Por exemplo, não estão de acordo, às vezes isto é uma coisa, às vezes não é fácil separar, ou seja, não, às vezes não é fácil separar o que do conflito de casal daquilo que é do conflito parental porque em bebés muito pequeninos isto pode de facto ficar muito contaminado, não é? Ok. Pode ficar aqui tudo muito misturado e às vezes não é fácil separar, porque efetivamente o pai e a mãe podem não estar de acordo naquilo que é enfim, os pilares da educação dos seus filhos. E quando Uhum. isso acontece, também se torna conflito parental, não é? Certo, certo, Mas certo. também dizer uma coisa, porque também uma coisa que também falou muito interessante acerca dos estados do bebê, se está com fome, às vezes nesta questão das transições da mãe para o pai ou do pai para a mãe, gostava só de dizer uma coisa que também me parece ser importante aqui do ponto de vista do bebê, que às vezes, e muito frequentemente, isto é uma coisa que acontece naturalmente, os pais, as mães projetam as suas próprias coisas no bebê, então às vezes pode haver este risco também de contaminação, não é? De necessidades da mãe e do pai que estão a ser projetadas, no fundo, projetadas no sentido que são atribuídas ao bebê, mas na verdade não são do bebê, são, são do pai ou da mãe. E, portanto, uma das coisas importantes do ser pai e ser mãe é de facto identificar, ver o bebê como um ser único, diferente de si próprio, com os seus estados diferentes dos do pai e da mãe. Isto parece ser fácil dizer, mas não é fácil, muitas vezes não é fácil, não é? E por parte de quem trabalha com bebés e pais, às vezes há muito este trabalho de clarificar o que é do bebê, o que é da mãe, que significados a mãe dá aos comportamentos do bebê, que significados é que o pai, como é que o pai interpreta o choro, como é que a mãe interpreta o choro. Portanto, tudo isto aqui é de facto um trabalho delicado e que requer algum treino também, algum treino, mas é importante ter isto também em consideração. Tão bom. Doutora Cláudia, assim para terminarmos, vou-lhe fazer um pedido
eh, que, exigente, mas que acho que podia assim ser, ser bom como fecho. Pensarmos aqui em 2 ou 3 princípios de uma parentalidade não conjugal com os bebés. Assim, 2 ou 3 grandes cuidados a ter quando temos pais separados, ainda com crianças muito pequeninas. Aquilo que pudessem ser assim, Uhum. grandes Em orientações. grandes orientações. Eu acho que a primeira de todas é, de facto, atender e conhecer as necessidades do bebê. Perceber o que é que faz parte do desenvolvimento, normal do bebê. Esta necessidade da continuidade, de, de- dos ritmos regulares, da necessidade de estabelecer uma relação preferencial com a mãe, eh, de ver os seus ritmos, portanto, de ver as suas necessidades consideradas. Isto é, de facto, a primeira coisa que eu acho fundamental ter em consideração, tanto para a mãe como para o pai. O segundo aspecto, penso que é encontrar aqui um espaço de colaboração do exercício das responsabilidades, tendo em conta o primeiro ponto, tendo em conta os, o interesse superior da criança, aquilo que de facto a criança precisa do 0 aos 3. Portanto, o primeiro aspecto, ter conhecimento do que são as necessidades do bebê. Segundo aspecto, haver aqui um entendimento da colaboração responsável, não é? Do exercício da parentalidade, da maternidade e da paternidade. E um terceiro aspecto, dar aos pais a oportunidade de pedir ajuda se precisarem, de se rodearem de suporte familiar para o exercício das suas responsabilidades, de socorrerem, de pedirem ajuda no caso de precisarem, não é? Que o bebê também vai beneficiar de ter um pai e uma mãe tranquilos e seguros consigo. Não sei o que é que eu posso Sim, acrescentar. eu acho isso tão importante, Uh, uh, mesmo muito importante, porque muitas vezes quando não, e acho que está a juntar aqui tudo, muitas vezes quando não há esse campo e esse espaço de colaboração e estamos mais numa coisa mais competitiva, mais conflituosa, há pouco espaço para pedir ajuda, porque essa vulnerabilidade sim. e essa exposição põe em causa a minha competência Uhum. parental, põe em causa a minha capacidade de estar. Então prefiro não partilhar estas dificuldades, prefiro pôr-me aqui do alto das minhas Uhum. certezas para não pôr em causa a minha competência, a minha capacidade parental. E isso depois esgota em si mesmo a possibilidade de crescermos e estarmos melhor para os nossos bebés e para os nossos filhos. Eu acho que esse é um dos grandes prejuízos do conflito, Uhum. sempre, mas nas idades Uhum. precoces, mais ainda. Há o risco das pessoas se isolarem um pouco dentro dos seus problemas e, portanto, acho que sim, acho que isto pode ser. E nós também nos desabituamos de pedir ajuda quando precisamos. Sentimos que pedir ajuda é sinal de fraqueza ou de que não estamos a ser capazes. Nada mais errado, não é? Nesta perspectiva de que nós vamos crescendo para uma independência, vamos sendo codependentes uns dos outros. E, portanto, Exato. eu gosto de ir relembrando que isto Interdependentes. está na nossa natureza e, portanto, pedir ajuda pode ser de facto uma coisa muitíssimo importante. Sim, sim. É preciso muita coragem também para nos vulnerabilizarmos Sim, e pedir também. ajuda, não é? É Parece, preciso ser parece muito que sim, que corajoso. hoje em dia é preciso coragem, mas sem culpa de que algo de se sentir mais frágil, não, até acho que pode ser o contrário, pode ser de facto um grande sinal de maturidade e de maturidade, sim, pedir ajuda pode ser um grande sinal de maturidade. Muito obrigada, doutora Cláudia, Um, por este momento, por esta entrega. Estou Obrigada super eu. grata. Foi um grande gosto estar a falar deste tema, muito importante e delicado, mas acho que de facto tem crescido aqui o estudo sobre os bebés, sobre as suas necessidades e também novos problemas se vão pondo nas relações e, portanto, é bom nós irmos pensando em conjunto sobre novas formas de dar resposta a novos problemas também. Estarei disponível para continuar. Muito obrigada e foi um gosto conhecê-la. Obrigadíssima. Obrigada.